Deus. Pode sentar, irmãos. Eu saí de casa e eu disse para minha esposa: tomara que o pregador não chegue antes de eu dar a palavra inicial. Aí eu olhei ali, ele acabou de entrar, porque eu já vi falar que ele é usado na palavra. Então ele já se encontra presente, né? Que Deus venha usar ele na palavra. Só que o interessante para a igreja não é o pregador ser usado na palavra, é a igreja ouvir a palavra que o pregador vai pregar e obedecer a palavra que ele vai pregar. Porque não adianta o pregador ser usado na palavra se a igreja não quer obedecer, se a igreja não quer seguir aquilo que o pregador está ensinando através da mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Pastor Marcelo falou para mim que o tema dessa campanha que estava no coração dele era mas Deus mandou ele mudar. Se Deus está dizendo que ele vai trazer socorro, é porque ele vai fazer alguma coisa, irmãos. Todas as vezes que Deus trouxe socorro, aconteceu algo. Deus fez alguma coisa acontecer para ele enviar o socorro. No livro de Êxodo, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: Moisés e Arão perante o faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse faraó: quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. A Bíblia vai relatar que Moisés e Arão, eles estão perante a faraó para conversar com faraó, para pedir que faraó venha deixar o povo do Senhor sair para o deserto, para fazer uma celebração no deserto. Rapaz, essas coisas interessantes de Deus. Deus está mandando Moisés chegar até faraó e dizer: deixa meu povo ir, para que ele venha celebrar no deserto. Deus está mandando o povo fazer uma festa no deserto. E quando a gente está no deserto, a gente diz que o Senhor nos abandonou, que Deus nos deixou, que Ele nos deixou de lado. Meu irmão, o Senhor está dizendo aqui: deixa meu povo ir celebrar no deserto, porque no deserto vai ter provisão de Deus. Deus não deixa o seu povo para trás. O povo é que abandona o Senhor, mas Deus sempre vai estar dando provisão para o povo, irmão. A Bíblia vai dizer que Moisés chega com o faraó. Faraó vai responder a Moisés: quem é esse Senhor? Eu não conheço ele. E tem muito crente assim, que ainda não conhece o Senhor, está na igreja, mas ainda não conhece Deus, está dentro da casa do Senhor, mas ainda não conhece o Senhor, assim como o faraó disse que não conhecia Deus. E tem muitos de nós que não conhecemos o nosso Deus. Sabe por que não conhece? Porque quando nós estamos na luta, estamos na guerra, você diz: esse Deus não existe, Ele me abandonou, Ele me deixou, Ele me largou. Sabe por que tu ainda está de pé? Sabe por que tu ainda está vivo? Porque o Senhor, Ele é o Deus de poder, é Ele que te guarda, é Ele que envia socorro para ti. A Bíblia vai dizer que quando Moisés fala com ele, o coração dele vai endurecer. Eu fico imaginando, pastor Marcelo, o povo pensando que já vai receber o socorro de Deus. O povo está imaginando assim: chegou um homem aí que estava conversando com o faraó, e dessa vez vai chegar o socorro para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando Moisés fala com o faraó, ele vai mandar aumentar a carga. A luta que o povo estava passando vai ser maior, a guerra que o povo estava enfrentando vai ser maior, porque faraó agora vai oprimir mais ainda o povo.
A Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó está oprimindo o povo, mais o Senhor manda Moisés voltar para conversar com ele. Moisés não vai só uma vez falar com ele. Quantas vezes Deus tem que falar contigo para você ouvir a voz dele? Quantas vezes Deus tem que chamar a tua atenção para você se voltar para Ele? Meu irmão, Deus está te chamando. Sabe por que Deus ainda se preocupa contigo? Porque o Senhor, Ele não quer que a tua alma venha perecer no fogo eterno. É por isso que Deus, Ele ainda te chama. É por isso que Deus ainda te chama. A tua atenção não é para você sair fora da igreja, mas é para você se render aos pés do Senhor. Porque socorro, todo mundo quer o socorro de Deus. Agora obedecer a palavra é que ninguém quer. Todo mundo quer o socorro de Deus. Tá pensando que quando o macumbeiro ele tá com câncer, ele não quer o socorro de Deus? Tu tá pensando que quando um feiticeiro está com câncer, ele não quer o socorro de Deus? Pensa que ele não quer? Todo mundo quer, irmãos. Agora obedecer que ninguém quer. Porque é difícil obedecer. Para ficar de joelho para Deus a gente não quer ficar. Mas tem pessoas que se ajoelham diante de imagem de fundição. Para ficar de joelhos para Deus a gente não quer ficar. Mas é mais fácil tu ficar de joelho para as pessoas famosas do que para o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés começa a falar com o faraó. Quando Moisés fala, Deus faz o coração desse homem ficar endurecido. Para quê? Que Deus endurece o coração dele? Se Deus está querendo libertar o povo, se Deus está querendo trazer o socorro para o povo, para que Deus está endurecendo o coração dele? Para que Faraó venha conhecer quem é Deus, para que Faraó venha conhecer o poder de Deus. A Bíblia vai dizer que depois o Senhor começa a mandar as pragas sobre o Egito. O que eu acho interessante é, a primeira praga foi a praga que a água se tornaram sangue. Enquanto o povo do Egito está tomando, as águas dele estão cheias de sangue. O povo do Senhor, que é o povo que ele estava protegendo, o povo que ele ia socorrer, ele tinha água potável para beber. Ele não estava bebendo água de sangue, mas ele tinha provisão de Deus, irmãos. O socorro já estava chegando. A Bíblia vai dizer que o Senhor começa a mandar as pragas. A segunda praga, rãs. Enquanto o Egito, enquanto o faraó no seu palácio está cheio de rãs dentro da sua casa, na casa do povo de Deus não tinha nenhuma rã, não tinha sapo, não tinha gia, não tinha nada. Por quê? Porque a provisão já estava chegando, o socorro já estava chegando. Mas se não obedecer, não vai ter milagre. Se não obedecer, não tem socorro de Deus. Terceira praga, piolhos. Enquanto o povo do Egito está todo se coçando, cheio de piolho, o povo de Deus está sendo protegido. Não tem nada de piolhos perto do povo de Deus. Por quê? Porque a provisão já chegou, o socorro de Deus já está lá. Essa é a terceira praga. Quarta praga, praga das moscas. Todo o Egito está cheio de moscas, mas aonde Deus está guardando não está. Agora eu não vou ler todas as pragas, porque vai demorar, eu não quero tomar o tempo. Mas eu vou pular para a última, onde o Senhor vai dizer o anúncio da 10ª.
A 10ª praga vai tocar todo o Egito, porque o Senhor vai mandar matar todos os primogênitos do Egito. O que eu acho lindo, irmãos, é que quando nós obedecemos a Deus, o socorro do Senhor ele chega na minha vida. A Bíblia vai dizer que antes que comece a vir a 10ª praga, o Senhor vai dizer: mate um cordeiro e passe nas portas. Este vai ser o sinal que o espírito da morte não vai entrar. E quando o Egito estava chorando a morte dos seus filhos, o povo de Deus estava sendo guardado, sendo livrado da sua casa. O espírito da morte entrou no Egito, mas o espírito da morte não entrou na casa do povo de Deus, porque obedeceu, matou o cordeiro e passou a marca nas casas, nas portas. Se o povo não obedece, não mata o cordeiro e não passa nas portas a marca do sangue, irmãos, o espírito da morte tinha entrado também na casa dos escolhidos de Deus. Tem muito escolhido de Deus que está perdendo batalhas, que o diabo está entrando nas nossas casas, porque não obedece a palavra, não obedece os mandamentos do Senhor, só quer a vitória. Se a gente profetizar só chave de carro, a igreja está cheia, a igreja glorifica, a igreja exalta, a igreja louva. Mas se a gente pedir para obedecer a palavra, a igreja vai embora, a igreja fica vazia, fica só as cadeiras. Talvez você esteja dizendo: que socorro que eu estou recebendo aqui hoje, que eu só estou recebendo é lapada. Para ter o socorro primeiro. Meu irmão, quem já foi para o encontro com Deus aqui? Quando a gente chega no encontro com Deus, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Receber lapada até ao último dia. Agora na última ministração tu vai receber o quê? Espírito Santo, renovo sobre a tua vida, transformação. Para mim receber o socorro de Deus, primeiramente Deus vai ter que me lapidar. Se a gente for ler as histórias, Jacó, para ser conhecido como homem de Deus, teve que deixar de lado, teve que deixar de ser usurpador, de ser trapaceiro. E deixa eu falar uma coisa para você: é bom que você se alinhe com Deus, porque senão, meu irmão, se tu enganou alguém, tu pode te preparar que vão te enganar. Pode te preparar. Eu me lembro, pastor, que quando eu era do mundo eu fiquei devendo R$32. R$32 de sabe de quê? 8 latinhas de cerveja. E sabe quanto isso está me custando até hoje? O cara tirou um celular no meu nome da memória, R$400. Sabe quanto ele me deu, pastor? Nem um centavo. O que você planta, você vai colher. Está pensando que a palavra de Deus brinca? Tem uma dívida de 900 e poucos reais que a minha esposa diz assim: será que ele não vai pagar não? Vai pagar, se eu for cobrar ele vai ficar meu inimigo. Tudo isso por causa de R$32 que fiquei devendo no passado. O que o homem semear, ele vai colher. E a gente pensa que as coisas de Deus é brincadeira, que a palavra dele não funciona. Vá ficando de pé, glorifique, exalte, que hoje você vai sair daqui edificado em nome de Jesus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.